Ok, pessoal, nessa quarta aula de conhecimentos específicos, nós vamos falar sobre trabalho elétrico e potencial elétrico. O conceito de trabalho, ele vem lá da mecânica, né? Primeira parte que a gente estuda na física, e ele é definido com base numa força e um deslocamento. Então, se você tem força e tem deslocamento, você tem trabalho sendo realizado, ok? Então, se você tem um campo elétrico, né, ao redor de uma carga e você desloca uma carga nesse campo elétrico, então você está fazendo deslocamento sob a ação de uma força, né? Porque se tem campo elétrico, tem força, não é isso que a gente viu? A evidência de que existe um campo elétrico é que existe uma força elétrica sobre a carga de prova. Aí você agora desloca essa carga de prova dentro desse campo elétrico sob a ação da força. Tem força, tem deslocamento, tem o quê? Trabalho. Vamos ver como que fica o trabalho elétrico sobre a carga. Bom, então para a gente entender aí o conceito de trabalho elétrico, imagine que você tem aqui uma carga Q, né? E você está arrastando uma carguinha Qzinho nas imediações dessa carga Q. Imagina que você quer levar essa carga Qzinho daqui até esse ponto aqui, de um ponto A até um ponto B, ok? Vamos dizer, só para a gente já ter aqui um sentido e uma direção, né, dessas forças, que essa carga aqui é positiva. Então, essa carga Q aqui de prova, ela é repelida, né, por essa carga aqui. O campo elétrico aponta nesse sentido aqui. Em cada ponto desse caminho que você quer fazer, de A até B, não importa a trajetória, tá? O trabalho vai ser o mesmo. Mas em cada ponto, essa força elétrica, ela vai ter uma intensidade diferente. Quanto mais próximo, maior. Então, vou até desenhar aqui, né? Nesse ponto aqui vai ser maior, aqui vai diminuir um pouco, aqui vai ser menor, aqui vai ser um pouquinho menor. Vai variando o sentido, né? Vai variando a direção e a intensidade dessa força. Em cada ponto aqui a força está para um lado. Se você então arrasta essa partícula daqui até aqui, a força mudou e teve um deslocamento. Se tem força e tem deslocamento, então tem um trabalho. Então ela realizou um pequeno trabalho aqui. Daqui para cá também realizou um trabalho. Daqui para cá um outro trabalho. Se você somar todos esses pequenos trabalhos que foram realizados para deslocar essa carga elétrica, você vai ter no final das contas um trabalho total realizado do ponto A até o ponto B. Como a força vai mudando aqui, né? Ela vai mudando ao longo dessa trajetória, então o trabalho total não dá para eu calcular numa fórmula só. Você conhece lá a fórmula do trabalho, lá da mecânica, né? É a força vezes o deslocamento vezes o cosseno do ângulo entre a força e o deslocamento. Mas aqui não dá para fazer essa conta desse jeito aqui. Na verdade, nós temos uma outra expressão usando cálculo integral e diferencial, matemática de curso superior, nos dá essa expressão aí, olha. O trabalho de A até B é K0, Qzão vezes Qzinho, que é o valor da carguinha que você está arrastando, 1 sobre dA menos 1 sobre dB. Mas o que é dA e dB? Vamos voltar aqui no quadro. dA é essa distância aqui, olha. Do centro dessa carga aqui, que está provocando o campo elétrico, até o ponto A. E dB é essa distância aqui, ó. Tá certo? Então aqui você tem dB e aqui você tem dA. 1 sobre dA, 1 sobre dB vezes o restante. Vamos voltar na fórmula. Aí, tá vendo? Essa aí é a fórmula do trabalho elétrico entre dois pontos. Então, está entendido aí o conceito de trabalho elétrico. Para a gente entender agora o conceito de potencial elétrico, nós vamos voltar àquela comparação com o campo gravitacional da Terra, ok? Quando você ergue um peso, ou então você deixa um peso cair sob a ação da gravidade, né?
você está realizando um trabalho no campo gravitacional da Terra. Em diferentes pontos em que você ergue um peso, se eu deixo o objeto cair de uma certa altura ou deixo ele cair de uma altura maior, eu estou mudando exatamente o trabalho que ele realiza na queda. Se ele cai daqui até o solo, ele realiza um certo trabalho. Se ele cai daqui até o solo, ele realiza um outro trabalho maior que o primeiro. Então, cada ponto do qual eu solto o objeto e ele começa a cair, a força-peso dele realiza um trabalho diferente. Então, cada ponto, eu digo, tem um potencial diferente. A mesma coisa acontece com uma carga num campo elétrico. Olha só. Imagina que você tem aqui uma ribanceira. Olha, tem aqui o ponto alto da ribanceira e aqui o chão lá embaixo. Tá vendo? Aí você está aqui no alto dessa ribanceira aí, né? Dessa pedra aqui. E você segura na mão um peso. Segura aqui uma pedra, vamos dizer, né? Se você soltar essa pedra daqui, até chegar aqui embaixo, ela vai estar se deslocando no campo gravitacional da Terra. Aqui existe um campo gravitacional. A aceleração da gravidade está aí apontando para baixo. Se você soltar essa pedra aqui, então, ela vai cair aqui, né? E ela vai sofrer um deslocamento nesse campo gravitacional. Então, ela vai realizar um trabalho. Esse trabalho realizado é exatamente o trabalho realizado pelo peso, ok? Que é a força que está puxando, né, essa pedra para baixo. A mesma coisa acontece com a carga elétrica, né? Se você está em um ponto A aqui, né, vou apresentar uma região onde existe um campo elétrico. Vou colocar aqui as placas paralelas, campo elétrico uniforme lá, né? Existe um campo elétrico nessa região aqui. Aí você arrasta a carga de um ponto até outro ponto nesse campo elétrico, de um ponto A até um ponto B. Então, onde existia o campo, igual aqui tem um campo gravitacional, aqui existe um campo elétrico, e você arrastou a carga de um ponto para o outro. Então, quando você arrasta ela daqui para cá, existia uma força elétrica sobre essa carga, enquanto ela é arrastada. Igual aqui tem uma força gravitacional sobre o peso. Então, quando você faz isso, você realizou um trabalho elétrico entre dois pontos. Esses dois pontos eles vão ter uma diferença de potencial. Então, o potencial ele tem a ver exatamente com o trabalho que você tem que realizar para levar de um ponto até outro. Se existe um trabalho sendo realizado, então nós dizemos que esses dois pontos têm potenciais diferentes. No caso do peso, quanto mais alto você estiver, maior é o potencial de realizar trabalho. O trabalho realizado quando eu solto a pedra aqui de cima é bem maior do que o trabalho realizado quando eu solto a pedra aqui de baixo. Então, quanto mais alto for o ponto, maior o potencial. Em cada ponto, então, desse campo gravitacional, eu tenho um potencial diferente. Mesma coisa com campo elétrico. Em cada ponto desse campo elétrico, já que eu tenho que realizar um trabalho para levar de um lugar para o outro, em cada ponto aqui eu tenho um potencial elétrico diferente, ok? No caso do campo uniforme, você vai ter potenciais diferentes à medida que você se desloca no sentido do campo. Então, esse ponto, por exemplo, aqui, se ele estiver alinhado com o ponto A aqui, né, a mesma distância dessa placa, eles vão ter o mesmo potencial, mas é um potencial diferente dessa outra linha aqui, tá vendo? Então, para eu carregar daqui para cá, eu realizo o trabalho. Então, aqui é um potencial, aqui é outro potencial. Moral da história. O potencial elétrico, ele tem a ver com o trabalho que é realizado para você deslocar a carga de um ponto até outro. Vamos olhar aí o slide. Por definição, o potencial de um ponto, não um ponto em relação a outro, mas o potencial de um ponto absoluto, vai ser o trabalho de A até o infinito, dividido pela carga. K0, Q sobre dA, tá certo? O potencial é o trabalho dividido
pelo valor da carga que você quer levar de um ponto até o infinito. Então, VA é igual a W de A ao infinito sobre Q, ou K0Q sobre dA. Bom, já que o potencial é o trabalho dividido pela carga, então no SI, no Sistema Internacional de Unidades, a unidade de medida de potencial elétrico vai ser 1 joule dividido por 1 coulomb. 1 joule por coulomb, que é chamado de volt. Então, 1 volt é 1 joule por coulomb, ou seja, você tem 1 volt quando é realizado um trabalho de 1 joule para deslocar 1 coulomb de carga, ok? Outro conceito envolvido aí é o conceito de energia elétrica. A energia elétrica é exatamente o trabalho realizado para se deslocar as cargas elétricas. Então, o que os eletrodomésticos fazem quando estão consumindo energia elétrica, eles estão realizando trabalho para deslocar cargas elétricas. Nós vamos ver exatamente esse o conceito de corrente elétrica, quando você desloca os elétrons ao longo dos fios condutores, dos elementos do circuito, né? Ou seja, se eu estou deslocando carga, realizando um trabalho para fazer esse deslocamento, eu estou consumindo energia elétrica. A energia, então, vai ter a mesma unidade que o trabalho. Energia a gente mede em joule, ok? Existem outras unidades, por exemplo, o quilowatt-hora, que é o mais comum de todos. A gente mede energia em quilowatt-hora, né, no dia a dia. A CEMIG te cobra por quilowatt-hora que você consome. Mas nós vamos falar melhor disso quando falarmos de potência elétrica, já que o watt não é uma medida de trabalho nem de energia, mas sim uma unidade de potência. E o quilowatt-hora vai ser de energia. 1 kWh equivale a 3.600.000 joules. Mas nós vamos ver melhor essa relação quando falarmos de potência elétrica. É isso aí. Agora que a gente já viu o que é o potencial elétrico, existe um conceito que é o ponto alto dessa aula, onde a gente queria chegar o tempo todo, que é o de diferença de potencial. Diferença de potencial tem outros nomes no estudo da eletricidade. A gente também pode chamar de DDP, que é simplesmente a abreviatura da diferença de potencial, DDP. Ou então tensão. Essa sim é que você vai cansar de ouvir e já deve ter cansado de ouvir. Tensão elétrica. Alta tensão, baixa tensão, tensão. É exatamente a diferença de potencial. No dia a dia, querendo ou não, a galera lá na CEMIG vai falar em voltagem, né? É outro nome, tensão, diferença de potencial, DDP ou voltagem. Mas eu não gosto muito desse nome voltagem, não, porque é simplesmente você pegar o nome da unidade, né, que é volt, e falar que a grandeza chama voltagem. O preferido mesmo é dizer tensão, tensão elétrica. É a diferença de potencial entre dois pontos em um campo elétrico. Quando a gente diz que a tomada da casa da gente tem 110 volts, né, que a tensão dessa tomada é 110 volts, a gente está dizendo o seguinte: cada coulomb de carga que é deslocado por um aparelho que é ligado àquela tomada realiza um trabalho de 110 joules. 110 joules para cada coulomb de carga ligado àquele circuito ali. Então, a tensão entre os dois pontos da tomada é de 110 volts. Nós ainda vamos falar de corrente alternada e corrente contínua, e a gente vai entender melhor essa história aí de 110, 127 volts, né? E alta tensão, 1000 volts, trifásico, deixa isso aí mais para o final do curso. Por alto, né, quando a gente diz tensão de 110 volts, tensão de 220 volts, isso aí é um trabalho que é realizado para você deslocar uma carga de um ponto até outro ponto dentro daquele circuito, tá certo? Quanto maior a tensão, claro, maior é o trabalho realizado, ou seja, aqueles dois pontos ali, aquele circuito, por exemplo, de 220 volts, ele tem muito mais capacidade para realizar trabalho do que um circuito de 110 volts, entendeu a ideia? Quanto mais tensão, maior o trabalho realizado por carga que é deslocada. O melhor exemplo que a gente tem para entender isso é o das pilhas e baterias. Dá uma olhada aí na imagem. Então, quando você vê escrito lá na pilha
9 volts, né? O que isso significa? Que cada coulomb de carga que é levado de um polo até o outro dessa bateria, para deslocar esse 1 coulomb de carga, é realizado um trabalho de 9 joules. 9 joules por coulomb, 9 volts. Uma pilhazinha de 1,5 volt é exatamente isso. É realizado o trabalho de 1,5 joule para cada coulomb que é deslocado. 1,5 joule por coulomb, 1,5 volt. Então, a diferença de potencial VAB entre dois pontos é trabalho de A até B dividido pela carga. VAB igual a WAB sobre Q, ok? No caso de um campo elétrico uniforme, aquele das placas paralelas, a força em uma linha de força ali, né, é constante. Então fica fácil calcular a diferença de potencial entre dois pontos. Olha aí no slide. O trabalho realizado vai ser essa força F constante vezes a distância. Mas a força F é o campo vezes Q, né? Se E é igual a F sobre Q, então F é E vezes Q. E aí você vai ter o trabalho, então, E vezes Q vezes D. Guarda bem essa fórmula aí. W é igual a EQD. Que também vai permitir para a gente obter uma expressão para diferença de potencial. Num campo elétrico uniforme, a diferença de potencial vai ser VAB igual ao trabalho dividido pela carga. Aí, manipulando a expressão, você chega nisso aí ao final. Ó. VAB é igual a E vezes D. Gente, isso aí é importante demais. Guarda essa equação. V é igual a E vezes D. V é igual a ED, né? A diferença de potencial em um campo elétrico uniforme. É o campo elétrico vezes a distância entre os dois pontos. O último assunto dessa aula nossa é de superfícies equipotenciais. O que é isso? Uma superfície equipotencial é uma região do espaço em que todos os pontos têm o mesmo potencial. Então imagina várias cascas esféricas, por exemplo, né? Em que cada casca dessas tem o mesmo potencial elétrico. Então eu digo que eu tenho superfícies equipotenciais. Vamos ver a figura? Aí, tá vendo? Cada uma dessas cascas aí, que está envolvendo a carguinha lá no meio, que está criando o campo, né, tem o mesmo potencial. Então, são superfícies equipotenciais. Numa superfície equipotencial, então, todos os pontos têm o mesmo potencial e as linhas de força são sempre perpendiculares, sempre fazem 90 graus com essas superfícies equipotenciais, ok? Bom, pessoal, chegamos ao fim da nossa quarta aula. Eu aguardo você na nossa quinta aula de conhecimentos específicos. Um abraço e até lá!